Oi, meu nome é Isabelle de Oliveira e hoje nós vamos falar sobre a neurociência do olfato. O que está por trás desse sentido que é tão importante para a sobrevivência dos animais, para a percepção de alimentos, de cheiros e odores? Como que o nosso cérebro ele processa essa informação do ambiente? Então, o olfato ele é responsável pela identificação de alimentos, como eu já mencionei. Então, ele nos ajuda a identificar potenciais fontes de alimento, então odores que nos atraem, que despertam a nossa fome. Ele também é importante para a identificação de potenciais toxinas, então coisas que emitem cheiros, odores que podem ser potencialmente prejudiciais à nossa saúde, como por exemplo um alimento estragado. Às vezes a gente não consegue perceber ali no momento se aquele alimento está estragado apenas pela visão, mas quando a gente cheira, a gente tem completa certeza disso, né? Então, o olfato ele é muito importante para gerar essa informação para a gente. Tá? Então, o olfato, por trás desse sentido, nós temos o papel dos quimiorreceptores, que são proteínas receptoras que percebem moléculas químicas no nosso ambiente. Tá? E aí ela vai nos dar essa capacidade de perceber moléculas químicas no ambiente. Então, a isso nós damos o nome de quimiorreceptores. O olfato ele também é importante no papel da comunicação. Então, por exemplo, na liberação dos feromônios, né, no comportamento reprodutivo, na marcação de território, identificação de indivíduos. Então, sempre que a gente vê lá o animalzinho se cheirando, então está envolvido nessa identificação, nesse comportamental. Então, o olfato ele é muito importante para isso. Bom, nós temos órgãos que estão envolvidos nesse processo, né? Então, quais são esses órgãos que a gente pode falar aqui? Então, nós vamos ter ali as moléculas odoríferas em suspensão no meio ambiente, ali no ar. Esse ar vai ser ingerido, né? Vai entrar na nossa cavidade nasal e lá ele vai interagir com o epitélio olfativo na parte superior da cavidade nasal, como a gente pode ver aqui na figura, tá? Esse epitélio olfativo ele vai ser composto por uma camada muscular, onde estão os cílios das células olfativas. Ele vai ser composto por células de suporte que lembram células gliais, então estão ali fazendo todo um processo de proteção e suporte. Nós vamos ter as que de fato interagem com as moléculas odoríferas, que são as células receptoras olfativas, que são neurônios. É importante frisar isso, porque, como por exemplo no paladar, lá não são neurônios, são células receptoras que fazem sinapses com neurônios. Aqui não, aqui nós temos células neuronais interagindo com a molécula odorífera, né, com a molécula química. Tá? Nós também vamos ter células basais que são responsáveis por originar futuras células receptoras olfativas, tá bom? E também a placa cribriforme, que é uma placa óssea, e essa placa óssea ela vai ter espaços por onde o axônio dessas células receptoras vão passar, né? E formando assim o nervo olfatório que vai levar a informação lá para o bulbo olfatório, que a gente já vai ver com mais detalhes. E aí toda essa informação vai ser levada para as vias centrais, lá para o cérebro, para poder serem processadas e nos dar uma informação. Tá? Então, basicamente, o epitélio olfativo ele vai ter essa estrutura, né? Vai ser composto por esses tipos celulares. Então, os tipos celulares, como eu já falei, células receptoras olfativas, que de fato são neurônios. O ciclo de vida delas varia de 4 a 8 semanas, então é um ciclo de vida até curto. Nós vamos ter as células de suporte. Essas células de suporte elas são importantes também porque elas vão produzir muco. Né? Esse muco ele vai ser composto por água, mucopolissacarídeos, por anticorpos, por enzimas, por sais. E é nesse muco que a molécula ela vai ser difundida e vai entrar em contato com os cílios das células receptoras olfativas. E as células basais, como eu já falei, que são responsáveis por originar as futuras células receptoras olfativas. É importante salientar que as células receptoras olfativas elas vão conter proteínas receptoras olfativas.
E o interessante é que cada célula dessa ela vai ter um tipo específico de proteína receptora olfativa. Tá? E aí, nós vamos ter, por exemplo, aqui, olhando as cores, né? Nós vamos ter esse tipo de proteína receptora olfativa e ao longo do epitélio olfativo nós vamos ter uma distribuição desses diversos tipos de proteínas receptoras. Tá? E aí, um odorífero, né, uma molécula química ali que é responsável por gerar essa informação do odor, ele pode ativar mais de uma célula receptora olfativa. Tá? E aí, aqui a gente pode ver um padrão de resposta ao gerar, né, o potencial receptor, e por fim, depois vai ser gerado um potencial de ação. Mas, de início, nós temos aqui uma taxa de disparo maior para esse tipo de célula. Já a azul dispara, mas numa frequência menor, e já na vermelha ele não consegue reconhecer essa informação, né, do cítrico. Desculpa. Então, nós vamos ter esse padrão de resposta e isso vai nos dar um mapa de resposta, né? Um mapa olfativo em que um grupo de células vai responder, outro grupo não responde àquela molécula, e assim a gente vai conseguindo a informação de qual molécula que é essa, né? Então, nós temos vários tipos de proteínas receptoras, cerca de 3 a 5% do genoma de mamíferos diretamente para a expressão de proteínas receptoras. Então, nós temos muitas proteínas receptoras, tá? Diversos tipos. Então, a gente vai ter toda essa informação que vai ser processada pelo cérebro, né? Como eu estava falando no início, as células, o olfato, ele vai ativar um mecanismo de transdução. Então, o que é a transdução de sinal? A transdução é a capacidade de perceber algo do ambiente, um estímulo do ambiente, e transformar isso em um sinal elétrico, que esse sinal elétrico é que vai gerar a resposta, é que vai ser processado pelos centros superiores, pelo cérebro, para poder nos gerar essa informação. Tá? Então, o mecanismo de transdução é isso, pega um sinal externo, né? Pega um estímulo do ambiente e transforma em um sinal elétrico. Por exemplo, nós temos a luz. A luz é um estímulo do ambiente que vai interagir lá com a rodopsina, lá com a retina, gerando uma informação elétrica. Aqui é a mesma coisa, nós temos uma molécula química que vai interagir com essa célula receptora e gerar uma informação elétrica. Tá? E aí a gente vai entender agora como que isso funciona. Então, nessa célula receptora olfativa, nós vamos ter as proteínas receptoras olfativas, como eu falei. E aí, as moléculas odoríferas elas vão interagir com essa proteína receptora olfativa. É importante salientar que essas proteínas são todas metabotrópicas, então elas estão acopladas a uma proteína G, que quando ativadas, ativam a adenilciclase, e que converte, por sua vez, ATP em AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter as moléculas odoríferas, elas vão interagir com as proteínas receptoras, vai ter a conversão de ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico ele vai interagir com canais de sódio e cálcio, tá? E vai abrir esses canais. São canais dependentes de AMP cíclico e que só abrem na presença do AMP cíclico. E com a abertura desses canais, nós vamos ter um influxo de cálcio, principalmente na célula, tá? E isso vai alterar o potencial da membrana, né? O potencial dessa célula. Tá? Além disso, nós temos a abertura de canais de cloreto também, que ajuda ainda mais a alterar a alteração do potencial de membrana com a saída de cloreto. Então, a membrana do lado interior ela fica muito mais positiva e é isso que vai gerar o potencial receptor, né? Vai causar a despolarização da membrana, gerando potencial receptor, ok? Potencial receptor porque ainda não é o potencial de ação. Então, se o potencial de receptor ele for suficiente para atingir o limiar, aí sim vai gerar o potencial de ação que vai chegar lá para o centro superior. Bom, falando um pouco das vias centrais, então, qual o caminho, né, que essa informação segue? Então, nós vamos ter os axônios olfativos primários, como a gente já falou, que
são as células receptoras olfativas. A molécula odorífera vai interagir com essas células. Essa informação vai para os bulbos olfatórios, fazem sinapse ali com outros axônios de segunda ordem. Esses axônios eles vão, né, formar um nervo, né, vão continuar a informação pelo trato olfativo. E essa informação vai chegar no córtex olfativo e em outras áreas que também estão responsáveis por essa informação. Então, aqui na imagem a gente vê as células receptoras levando ali a informação, né, os axônios delas levando a informação para o bulbo olfatório. E essas células fazendo sinapse com neurônios de segunda ordem, olfatórios de segunda ordem, que vão formar o trato olfatório, levando essa informação para o cérebro, para outras partes cerebrais, né, envolvidas por essa informação, como o córtex olfativo. É importante salientar que essas células elas não formam, né, essas células receptoras olfativas, elas não formam um nervo. Elas vão individualmente fazendo sinapse lá no bulbo olfatório. Então, elas se projetam até o bulbo olfatório sem formar um nervo. E ali elas vão gerar a informação, fazer a sinapse com outros neurônios, como eu já falei. E também é legal ver que cada célula dessa, lembra que eu falei que cada célula expressava uma única proteína receptora olfativa? É interessante que, independente da posição que ela esteja no epitélio olfativo, o mesmo tipo de célula receptora com uma proteína receptora olfativa vai fazer a sinapse em uma mesma região do bulbo olfatório. Então, nós podemos ver aqui essa célula do tipo verde, mesmo estando mais distante, ela se projeta até uma mesma região ali do bulbo olfatório. Tá? E isso também nos dá essa informação, nos dá um mapa, né, cerebral, um mapa olfativo, quando a gente vai ver ali as regiões que estão sendo ativadas, enfim. Essa informação também é importante para a identificação dos odoríferos. Tá? Então, o bulbo olfatório ele vai receber sinapses, ele vai receber os axônios das células receptoras olfativas de um tipo específico, né? Cada região vai receber um tipo específico. Bom, aqui é só para confirmar, né, para corroborar com o que eu falei, esse daqui é um tipo de célula receptora P2 que ela foi transformada para poder gerar essa cor azul. E é uma proteína receptora P2 de camundongos, tá? E aí ela gera essa informação do azul. E aí eles fizeram isso, alteraram essa proteína para poder ver qual região que essa informação chegava no bulbo olfatório. E aí a gente vai ver que essa proteína, né, essas células, elas vão, como eu falei anteriormente, vão fazer sinapse, vão chegar a uma mesma região do bulbo olfatório. E aí a gente pode ver isso nos dois eixos, né, tanto do lado direito como no lado esquerdo do bulbo olfatório, ok? Do lado direito e do lado esquerdo. Então, só para corroborar, né, eles pegaram esses camundongos, alteraram as proteínas e viram que elas chegavam numa mesma região, tá? Todas iam para uma mesma região do bulbo olfatório, ok? Bom, e quando que essa difusão ela vai terminar? Quando que essa resposta, na verdade, ela vai terminar, né? Será que a molécula odorífera fica ali para sempre interagindo? Bom, então ela vai terminar com a difusão para longe dessa molécula odorífera, com a hidrolisação por enzimas, quando o AMP ciclo, por exemplo, ele ativa outras vias que finalizam a transdução, ou então a diminuição da resposta, né, que a gente chama de adaptação do receptor. Então, dá um certo tempo e esse receptor ele se adapta e para de responder a essa mesma molécula. Bom, esse foi um geral sobre o olfato. Espero que vocês tenham gostado e obrigada!